tarde, meio-dia, sexta-feira, 7 de julho de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Projeto Redes do Núcleo de Voluntariado é apresentado ao consultor do Prêmio Inovare. TJMG promove Feira Cidadania Solidária nas unidades de Belo Horizonte. STF decide que prescrição da execução da pena começa a contar da decisão definitiva para todas as partes. Acompanhe uma reportagem sobre a campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu, Cid Marcos. Projeto Redes do Núcleo de Voluntariado do TJMG é apresentado ao consultor do Prêmio Inovare. Informações com Flávia Carneiro. As iniciativas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram apresentadas ao consultor do Prêmio Inovare 2023, Matheus Tavares Perdigão. O Núcleo de Voluntariado do TJMG e o Projeto Redes estão inscritos na 20ª edição do prêmio, que tem como objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. A superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG, desembargadora Maria Luísa de Marilac, falou sobre o Projeto Redes. Foi criado o Comitê Pop Rua JUS, dividido em comissões de facilitação documental, de atendimento humanizado, de mulheres em situação de rua, questões indígenas, egresso do sistema prisional. E depois, essas frentes de trabalho foram sintetizadas num projeto chamado Redes, que está sendo apresentado, então, para concorrer ao Prêmio Inovare. Segundo o diretor executivo de Planejamento Orçamentário e Qualidade na Gestão Institucional do TJMG e coordenador da elaboração dos projetos do Comitê Pop Rua JUS, João Vitor Silveira Rezende, o projeto Redes é inovador. Ele é realmente inédito no país, que é mostrar como que o Comitê Pop Rua articula suas ações. Então a gente criou um projeto chamado Redes, foi apresentado aqui, que possui 6 eixos de ação, e esses eixos estão voltados a atender a Resolução 425 do CNJ, que é uma pauta inovadora hoje no Poder Judiciário. Inovadora e urgente, na verdade, que é o atendimento a pessoas em situação de rua. O consultor do Prêmio Inovare 2023, Matheus Tavares Perdigão, foi designado para verificar em loco os projetos que estão concorrendo à premiação nacional. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O cantor sertanejo Bruno França se apresenta neste momento na entrada do edifício sede do TJMG, no bairro Serra, em Belo Horizonte, em mais uma edição do programa Intervalo Cultural. No repertório, grandes sucessos dos principais duplas sertanejas do país. O músico Bruno França é de Goiânia e atualmente se apresenta em casas noturnas de Belo Horizonte. O Intervalo Cultural é iniciativa do TJMG que visa aproximar a instituição da sociedade por intermédio da arte, com apresentações periódicas de música, dança, peças teatrais e demais manifestações artísticas. TJMG promove Feira Cidadania Solidária nas unidades de Belo Horizonte. Kátia Matos. O evento será realizado na próxima segunda-feira, na área externa do edifício sede, que fica na Avenida Afonso Pena, 4001, bairro Serra, de 9 da manhã às 4 da tarde. Serão dezenas de expositores que comercializam diversos produtos, como artesanato, roupas e alimentos prontos. A iniciativa é uma parceria entre o TJMG e a Prefeitura de Belo Horizonte, com foco em promover a inclusão social e produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social e também vítimas de violência. Os expositores são artesãos e empreendedores atendidos pelo programa Espaço Cidadania e pelo Centro Público de Economia Solidária, projetos sociais da Prefeitura da capital mineira. Na quarta-feira, dia 12, o evento estará no anexo 1 do TJMG, na Rua Goiás, número 229, no centro. E no dia 13, quinta-feira, a exposição será montada na área externa do edifício da Unidade Raja, no bairro Luxemburgo. A Economia Popular Solidária é uma iniciativa da Prefeitura que incentiva a economia com a geração de trabalho e renda atrelada à inclusão social.
Já o programa Espaço de Cidadania promove a inclusão social e produtiva por meio da realização de feiras de artesanato e de ações formativas com públicos vulneráveis, como mulheres, população LGBTQIAPN+, pessoas idosas e com deficiência. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. A seguir, STF decide que prescrição da execução da pena começa a contar da decisão definitiva para todas as partes. E mais, acompanhe uma reportagem sobre a campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Voltamos em instantes. STF decide que prescrição da execução da pena começa a contar da decisão definitiva para todas as partes. Renê Almeida. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o prazo de prescrição para o Estado executar a pena começa a ser contado a partir da condenação definitiva, ou seja, do trânsito em julgado, para a acusação e a defesa. A decisão foi tomada por maioria de votos e tem repercussão geral. O recurso foi interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão do Tribunal de Justiça Local, que havia reconhecido como marco inicial da contagem do prazo o trânsito em julgado para a acusação, com base no artigo 112, inciso 1º do Código Penal. Para o MP, a decisão teria contrariado o entendimento do STF sobre a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes, a fim de que fosse iniciada a execução. Segundo seu argumento, a pena não pode ser executada antes de se tornar definitiva. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência. Da Agência Rádio Web, Renê Almeida. Práticas exitosas na área de inovação e tecnologia foram apresentadas no segundo dia do 7º encontro do CONCEPRE, Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. O evento, promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, reúne representantes de todos os tribunais de justiça do país. O presidente do TJMG e vice-presidente de Inovação e Tecnologia do CONCEPRE, desembargador José Arthur Filho, participa do evento, juntamente com a terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, e o superintendente de Relações com outros tribunais de justiça da Corte Mineira, desembargador Pedro Aleixo Neto. O TJMG deu destaque a 2 projetos: a Central Lapidar de Monitoramento Integrado, Inteligência e Inovação e o que trata de contratação de startups. O CONCEPRE será encerrado hoje com a divulgação da Carta de Porto Alegre, documento que reúne as principais conclusões do encontro. Acompanham reportagens sobre a campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, produzida pelo repórter Marco Aurélio Franco. Autismo, todos nós temos direitos, segurança e acolhimento. Com essa temática, o lançamento da campanha mobilizou várias instituições públicas em Minas Gerais. Unirão forças o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública de Minas e várias outras instituições de Estado. Todas fazem parte da Rede de Proteção da Pessoa com Deficiência em Minas. O TEA, transtorno do espectro autista, apresenta 3 níveis. O severo, que necessita de acompanhamento permanente, o moderado, com alguma necessidade de apoio, e o leve. O Hernani é artista plástico, cineasta e escritor. Hoje tem 46 anos e foi apenas aos 32 que ele foi diagnosticado com o espectro autista no nível leve. Ele precisa de apoio mínimo. Eu tenho hipersensibilidade sensorial, então eu tenho muita dificuldade com o toque. Eu não gosto de ser tocado, alguns timbres de vozes me irritam. E às vezes eu posso ter uma crise em função de um lugar que está com muito estímulo sensorial, sabe? Muito barulho, pessoas muito em cima da gente, tocando, né? Aquela coisa toda. O Hernani é criador da campanha, é ativista dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e escreveu
2 livros sobre o TEA. A ideia é conscientizar policiais militares sobre a importância das abordagens adequadas em pessoas com um transtorno. Para o Hernani, a falta de conhecimento sobre as pessoas com um transtorno do espectro autista pode desencadear situações perigosas. A função da polícia não é só abordar, não é só confrontar, é também atender, né? Então, uma abordagem correta, ela pode ter sucesso. Ao passo que uma abordagem incorreta, ela pode começar de um tamanho e se tornar uma coisa catastrófica. De acordo com o defensor público Luiz Renato Braga Pinheiro, coordenador da Rede de Proteção à Pessoa com Deficiência de Minas Gerais, a capacitação dos policiais vai ajudar nas abordagens adequadas e no atendimento às pessoas que têm o transtorno do espectro autista. É necessário capacitar os policiais, desde a abordagem, a forma de se relacionar com a pessoa que está no transtorno do espectro autista, para que uma ocorrência policial que poderia ser simples, ela não se transforme em uma situação mais pesarosa, exatamente por falta de conhecimento técnico do policial em agir. Além também da necessidade de você ter o policial como aquela ponta do Estado, né, que estão em todos os momentos, é o braço que a gente fala do Estado que chega primeiro. É importante lembrar que as pessoas com o transtorno do espectro autista são identificadas por uma fita formada por peças de quebra-cabeça coloridas. Tem ainda a CIP-TEA, que é uma carteira de identificação. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagens direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Boa tarde a todos e um bom final de semana. Boa tarde para você, bom fim de semana.